E aí, minhas miglis maravilhosas, tudo bem com vocês? A gente está começando aqui mais um episódio do Trocas Positivas, seu melhor podcast de segunda-feira. E eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial. E como vocês sabem de praxe, eu anotei tudo para não esquecer, principalmente dessa mulher que tem muita história. Vamos lá. Ela é guerreira, é uma mulher de fé, que iniciou sua vida muito cedo e logo teve que adquirir responsabilidade e postura de mulher, quando ainda era uma menina. Com formação em estética, ela fez da área da beleza, junto ao empoderamento feminino, a força de transformação para acessar um público maior. E hoje, ela faz terapia nas pessoas com o poder da comunicação. Ela é mãe e já passou por muita coisa na vida. Tamanha a sua vivência que ela se tornou também escritora. E está para lançar um livro com a promessa de ser um best-seller. Altura, não. Altura ela não tem. Mas ela sabe ser uma pequena, grande mulher. E de uma coisa eu tenho certeza. Saber viver é uma coisa que ela domina. Seja bem-vinda, Melissa Paula. Ai, que delícia, gente. Com uma entrada dessa, uma biografia nesse contexto, não tem nem o que falar, né, Luca? Gratidão, viu, por estar aqui compartilhando esse Trocas Positivas com você. Parabéns pelo projeto, viu? Que cresça cada vez mais. É o que a gente da Família Saber Viver te deseja. É isso aí, é um pouquinho de tudo, né? E ao mesmo tempo, um tudo com Deus. Porque sem ele eu não estaria aqui hoje, aos meus 45 anos, com tantas histórias que, na verdade, são testemunhos de vida. E é o propósito, é a minha missão, foi o que ele desenhou no meu DNA, que eu pudesse ser exatamente essa mulher que eu sou hoje. Eu tenho certeza que ainda muito mais me espera, viu? Sem sombras de dúvida. Como a gente brincou aquele dia, são vários capítulos para o livro, né? São vários capítulos. Gente, essa biografia já tem 1 ano e meio, né, Lucas? Você tem acompanhado um pouco? Tem 1 ano e meio que ela está sendo desenhada, porque a minha infância foi muito conturbada. Então, eu não tinha uma ordem cronológica de lembranças, né, de histórias realmente ali adquiridas. São muitas as histórias, aliás, são muitas versões das histórias, porque família que não tem contexto de base familiar, né, onde eu nasci, onde eu convivi por um período, então fica sempre aquele telefone sem fio. Sim. Um lado puxa para ele, o outro lado puxa para o outro, então assim a gente foi, né, construindo a vida. E agora, tendo que resgatar ou tentar resgatar uma terceira versão, a versão que realmente possa ser a verdadeira, né? Dentro do meu nascimento, dentro do porquê eu vivi tudo o que eu vivi, o porquê que Deus permitiu eu passar por tudo o que eu passei, aí sim, isso tem mexido bastante, são assim, bastantes episódios que às vezes eu preciso me anular um pouco, tenho vivido nesses episódios todos, nesse resgate para essa, né, para essa biografia, momentos muito felizes, mas momentos que ainda me deixam um pouco chocadas. E você vê que só de falar eu já me emociono. Eu tô nessa fase ainda de não conseguir controlar um pouco as emoções, porque realmente na minha vida, gente, nada acontece de uma forma simples. Cada dia é um flash, como eu disse. E se não for assim, não é meu propósito. Maravilhosa. Mas é isso aí. Melissa Paula é uma mulher de história. Isso é inegável. Então, conta um pouquinho como que iniciou aí essa trajetória, né? Faz uma passão geral aí de quem era a Melissa na infância, né? Quais são as suas primeiras lembranças? Conta um pouquinho pra gente. Eu venho, assim, resgatando, e que foi muito importante para um trabalho até psíquico, pessoal, esse resgate, sabe? Então, assim, eu consegui construir os meus primeiros 7 anos, que foi a pior fase para construí-los. Mas não sei te dizer se é o correto, se é a verdadeira história 100%. Eu nasci aqui em Belo Horizonte, eu nasci numa família muito grande, minha avó tinha 9 filhos, eu sou a primeira neta da família, mas entre eu e a última tia, a diferença de idade é mínima. Então, foi aquela escadinha dentro de casa. E eu venho de uma família que são 7 mulheres e 2 homens somente. Então, assim, o poder feminino era muito grande. Muito forte. E a minha avó sempre foi uma empreendedora, uma comerciante muito ativa.
muito ativa, sabe? Eu falo que nesse sentido a gente puxou muito ela, na área do comércio, do empreendedorismo. Mas, infelizmente, era também uma mulher destruída emocionalmente, né? Vivia sobre abuso psicológico, físico, e isso foi passando de geração para geração. Eu ali já na segunda geração dela, né? Eu acabei herdando toda essa situação do abuso. Então, resgatar isso foi um pouco complexo, mas, ao mesmo tempo, positivo. Porque hoje eu consigo entender o porquê eu passei por tudo isso, que é o que a gente chama, né, de maldição hereditária. A gente vem repetindo ciclos e se a gente não puder entender e não buscar compreender que precisa dar um basta, a gente não consegue sair daquele ciclo. Realmente, aquele cavalinho que vai correndo assim em ciclo, vai rodando em volta dele mesmo. Então, essa é a situação. Mas eu nasci em Belo Horizonte, fui criada entre tios e rua, né? Porque não tinha estrutura familiar. Aos 2 anos, a minha tia, a segunda mais velha, minha mãe é mais velha, a segunda mais velha morava em Angra dos Reis, então ela sempre esteve mais presente comigo. E aí eu tenho muitas lembranças lá, não aqui em BH. Sempre a minha infância lá, brincando nos condomínios de lá. Ela morava no condomínio fechado de Furnas. Então, sempre a minha infância foi lá. Foi onde eu conheci, inclusive, a família vizinha da minha tia, que é uma família que acabou me adotando mesmo, de alma e de coração. Você teve a honra de conhecer. E assim, e ali sim eu tive base de família, vamos falar assim, de referência, de amor, de conselhos, de família. Então, por um lado eu não tinha, mas por outro eu tinha. Então, ali, até meus 7 anos, estar presente fora de BH com essa família, vivendo com todo esse processo em Angra, me fez realmente ter força para chegar onde eu cheguei hoje, né? E aqui em BH, aos 7 anos, eu vim fazer uma prova, que essa minha tia, ela era a única formada da família, aquela estudiosa, né? Que sempre tem uma referência. A referência. E ela me inscreveu, então, para fazer uma prova no Centro Pedagógico, aqui em Belo Horizonte, que é da UFMG. E era uma prova para entrar ali no primeiro ano, que hoje eles falam, primeira série, que hoje é segundo ano, né? Segundo ano. E aí eu fiz essa prova passando muito mal mesmo. Eu tenho lembrança de eu deitada no colo dela, dentro do carro, vomitando. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muita enxaqueca, muito vômito. E aí eu fui fazer essa prova, mas meu coração não queria fazer essa prova, porque ali eu sabia que eu ia ter que ficar aqui. Entendi. Que eu seria limitada, sabe? A ficar entre esse idas e vindas. E aí eu acabei passando em terceiro lugar geral nessa prova, sabe? Naquele momento, para mim, eu uma menina pequena sempre fui, né, gente? Vamos falar assim, mas um tuquinho ali. E eu morava perto da Pedreira Padre Lopes, onde a minha família, né, da minha avó, mora até hoje. Então, eu descia ali da Pedreira, eu descia 2 ruas, 7 aninhos, sozinha, atravessava aquela Avenida Antônio Carlos lá embaixo para pegar o famoso amarelinho, que era o ônibus que ia para o UFMG. E desde pequena foi assim, eu me lembro que o meu tio, um dos meus tios, dos homens, que eles são gêmeos, me levava em alguns momentos para eu aprender a descer. Porque não tinha problema nessa época, igual a gente tem hoje, né? Sim. Então, eu descia e ficava lá no ponto esperando a amarelinha. Aí eu entrava, eu nem passava pela roleta, porque era tão pequenininha. Aí eu ficava na frente com o motorista. Os motoristas já me conheciam, né? Então, sabia que sempre eu estava ali no ônibus. Aí, praticamente, eu sempre fui, assim, guiada por alguém, sabe? Sim. A vida sempre colocou anjos ali. E aí, eu ia para a escola, para o UFMG. Fiquei lá até os 14 anos. Mas sempre assim, a menina da biblioteca. Porque a biblioteca era o meu refúgio. Eu estudava só meio período, mas eu tinha a liberdade de ir para a escola e ficar horário integral. Sim. Então, lá na UFMG, eu tive muitas oportunidades, porque como as pessoas, os diretores, viam essa questão minha da dependência, né, de estar ali no tempo para não estar dentro da casa da minha avó, eles me abraçaram muito. Então, eu fui fazer aula de educação física. Então, assim, entrei para ginástica olímpica na escola de educação física de 7 aos 14 anos, que era uma atividade extracurricular e que eu amava. Então, eu tinha bolsa na educação física. Então, ali, para mim, era muito legal, né? Porque eu tinha uma atividade 3 vezes na semana e eu amava. Ia para a biblioteca, tinha minha coberta na biblioteca. Ficava lá entre os livros, que foi uma das minhas, assim, maiores soluções. Foi esse momento de estar em contato com o inimaginário,
né, dos livros ali com fadas doentes, que na época eu achava que tudo era fada doente, era anjos, né? E estavam ali me protegendo. Então, eram meus amigos inimaginários. E que faziam parte da minha rotina. Então, toda vez que eu voltava para casa, eu saía às 6 horas da manhã e voltava às 17. Quando eu voltava para casa da minha avó, era como se eu estivesse voltando para uma prisão, para um martírio. Entendi. A minha avó é uma pessoa, infelizmente, totalmente dominante, só que ela é uma pessoa que sofreu muito na vida. Então, ela não aceitava ser mãe, em primeiro momento, não aceitava ser 2 vezes mãe, em segundo momento, que era eu, e depois teve a minha irmã. Então, ali a gente vivia um sistema hierárquico muito pesado. Era muito quase pesado. um militarismo, assim. Pior, porque não era algo de educação. Entendi. Sabe? Porque eu fui casada com militar, você sabe disso. Eu criei meus filhos no sistema militar e eu falo que é diferente, sabe? A minha avó, não, ela tem traços psíquicos mesmo. Entendi. Então, assim, era de chegar em casa e por mais que ela ficava no comércio e todas aquelas mulheres em casa, cada uma das minhas tias queriam sair de casa o mais rápido possível. Então, cada dia era uma briga, cada dia era um irmão batendo um outro irmão, era a gente acordando com grito, era meu avô com minha avó também. Então, era aquela confusão. A gente não sabia se aquela noite ia ter paz. Porque éramos 9 dentro da casa, mais as netas, mais o vô e a avó. Então, assim, era uma casa de louco. Sim. Você imagina você conviver com 12, 13 pessoas dentro de uma casa. Você tá doido. Entendeu? Então, assim, você não tinha esse conforto. A gente tinha alegria? Não me lembro mesmo. Porque o que eu me lembro é desses refúgios. Porque ela é uma pessoa totalmente problemática. E problemática quando eu falo no quê? A forma, talvez, dela querer educar a gente não era a forma mais correta, mas era a forma dela de ser rude. Então, é como se fosse nos livros mesmo, aquela maldrasta, sabe? Com verruga no nariz, aquela coisa assim, que a imagem que eu tenho dela era isso. Então, se eu chegava às vezes da escola super cansada, porque ficava o dia inteiro, e aí chegava em casa, de repente o guarda-roupa estava todo no chão. Entendi. E aí eu chegava, olhava e eu ia recorrer ao meu avô. Meu avô não tinha voz, ele preferia ficar inerte. E aí ela falava, vocês têm que aprender como que dobra a roupa. Então, a gente tinha que viver com aquilo. Aí, às vezes, a gente passava o dia limpando a casa, lavando, passando, cozinhando. E aí, sempre ela vinha, a casa não tá limpa. Poxa, mas nós fizemos de tudo, limpamos, lavamos, esfregamos com sabão e tudo. Casa limpa, bebe leite no chão, jogava leite no chão. Mentira, Mel. Então, assim, era esse sentido para ela que era a educação. E eu convivi com isso por muitos anos, de não aguentar ficar com uma casa com um copo sujo. Eu não tenho guarda-roupa até hoje. Não tenho guarda-roupa porque eu tenho pânico de ter guarda-roupa fechado. Sempre closet aberto. Eu acho até por causa desses traumas, né? Sim. Que a gente vem vendo. E hoje, igual eu te falei, com esse resgate para escrever essa biografia, eu vi o quanto que eu ainda estava doente. O quanto que eu mesma estava me cobrando uma situação que eu não preciso me cobrar. Eu não preciso me cobrar se eu vou deixar um copo na pia, sabe? Eu não preciso me cobrar tanto da casa estar limpa. E assim, eu fui crescendo nisso. Então, assim, com 14 anos, quando eu tive a oportunidade de sair de casa para um casamento, que ela arrumou tudo, que ela fez de tudo. Então, assim, eu via que ali eu tinha 2 opções. Ou convivia com ela, em um abuso, ou eu vivia um outro abuso, mais longe dela. Entendi. E aí, aos 14, se eu não me engano, você casou. Casei com 14 anos. Com um advogado? Isso, casei com 14 anos com um advogado. 14 anos mais velho que eu, inclusive, ele tinha 28 na época. E foi um namoro de 3 meses somente. Namoro assim, arranjado. Sim. Né? Sim. Acordo mesmo entre ele e eu. E mais ainda entre os dois, entre ele e ela. E aí ele falou, não, eu vou te tirar dessa situação. E nisso eu conheci, né, através de um concurso de modelo que ela escreveu, eu e minha irmã. E minha irmã sempre foi a queridinha dela. Sempre foi aquela coisa de, literalmente, nítido de tudo ser eu, menos a minha irmã. E aí, ela escreveu eu e minha irmã nesse concurso. Mas nesse concurso, quem passa sou só eu, não minha irmã. Entendi.
E foi um caos para ela, né? Só que eu fui contratada imediatamente pela Enciclopédia Abril da época para ser modelo fotográfico. E ele era advogado da Enciclopédia. Então, foi onde nós o conhecemos para fazer os contratos, aquela coisa toda, gravar, fotografar, e ele acompanhava. Então, ele via muito essa questão dela em cima de mim, dessa hierarquia toda, né, adoecida. E aí, ele falou comigo, falou assim, você pode ser uma mulher muito a mais do que você está se tornando. Eu tinha contatos com muitos livros, então Sim. isso acaba abrindo um leque. A minha paixão, Lucas, era ler dicionário. Mentira. Ler dicionário. Você já pensou nisso? Eu nunca vi isso. Era a minha paixão. Era ler dicionário. Então, assim, eu acho que a comunicação, ela foi sendo traçada desde a minha infância. Acho que, com certeza, eu não acho. Deus já foi colocando isso lá atrás, sabe? Para que eu pudesse hoje estar onde eu estou, para que eu pudesse transferir todo esse meu conhecimento. Então, era meu hobby, era ler dicionário. Mas quando você casou, que eu sei, ele te colocou nesse universo dele, né? E fez desse universo dele, do direito, da advocacia, como seu universo também. Sim, né? ele já era advogado, tinha um escritório ali na Rio de Janeiro, no Shopping Cidade, né? E quando eu casei assim, né? Achando que era a princesa, porque eu saía de 2 abusos, o da minha avó, e eu saía de um abuso também, que era um esposo de uma tia minha que abusava sexualmente de mim, não chegava a atos finais, mas desde que eu tinha 10 para 11 anos. Então, eu acordava às vezes de madrugada com ele passando as partes íntimas nas minhas pernas, na minha cama, e o receio de não poder falar para ninguém, e ao mesmo tempo ele fazia eu entender que ele seria meu salvador. Então, eu tinha um amor por ele, né? Aquele amor sem saber o que era a palavra amor, sim. Mas ele estava ali tentando me ensinar o que era ser mulher. Então, eu achava aquilo normal. Achava aquilo super normal e criei uma paixonite por ele de não aguentar nem a hipótese dele sair e casar com minha tia e eu ficar ali. Eu chegava ao ponto de falar, se você casar, tem que me levar, entendeu? Então, quando eu casei com 14 anos, eu ainda era virgem e eu casei, assim, de uma forma que eu precisava sair daquilo, né? Foi uma fuga, Foi uma fuga, literalmente. Então, assim... Quando eu casei, eu fiquei na expectativa de ter uma outra vida. Mas na minha noite de núpcia, porque uma coisa eu não posso, assim, reclamar. Meu ex-marido sempre foi um pai que eu não tive, sabe? E ele quis sempre que eu subisse muito. Eu devo tudo hoje a ele. Tudo hoje de conhecimento a ele. Porque ele, por ser muito avançado e ter uma ganância muito grande na área do direito, ele sempre falava comigo, eu preciso de uma mulher do meu lado. Eu preciso me colocar no mercado, que eu tenho uma família, para adentrar aonde eu quero chegar. Né? Então, o sonho dele era ser advogado de colarinho branco, que a gente chama, que era advogado político. Hoje ele é. Então, assim, ele foi atrás dos objetivos dele, passando por cima de quem tivesse que passar. Ele não tinha esse escrúpulo, sabe? Essa dignidade. Então, ele acabou, assim, casando comigo para me tirar, mas tendo ali também na visão dele uma oportunidade de me tornar o fantoche que ele precisava. Né? Então, eu entrei na área do direito com 14 anos, já fui para o escritório, já trabalhava, já era preposta para fazer audiências dele. Então, ele me incluiu nesse universo de uma forma que eu só tinha ali para ir. Só que na noite de núpcia ele me contou que ele era bissexual, que ele frequentava casas de swings e que ele não ia me obrigar a ir, mas que ele ia me explicar o que seria. E que eu deveria entender que amor é amor e sexo é sexo, que uma coisa não compete com a outra. Meu Deus! Na minha noite de núpcia. Então, imagina... Você não entender nada, porque eu era, né, apesar de ser muito avançada, né, na inteligência e tudo, mas eram assuntos que antigamente não se falavam. Não, de jeito nenhum. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Então, assim, imagina, a gente não tinha conversa sobre isso, o que é camisinha, o que é isso. Ainda mais como uma avó que eu tinha. Não existia essa conversa, e com 14 né? anos, né? Porque a gente não pode esquecer isso. Por mais que você fosse muito inteligente, teve que amadurecer muito cedo, responsável por si, né? Com 7 anos, porque mesmo diante do cenário que se vivia ali, de não ter o perigo que a gente tem hoje, mas pensa bem, uma menina de 7 anos indo pegar um ônibus e indo estudar sozinha, né? Então, e mesmo assim, naquele tempo, é uma loucura.
Não, e Como é que sempre, isso te assim... afetou, né? Se você me perguntar como que isso me afetou, eu não sei te responder. Porque sempre era uma fuga atrás de outra fuga. Sabe? Eu precisava fugir de algo para ao mesmo tempo estar fugindo de outra coisa. Então, assim, eu não tinha essa noção, né? Do que era certo, do que era errado. O que falavam que era bom para eu sair daquilo, eu ia fazendo. Não. Eu não tinha amigos, eu não tinha parentes. Ninguém foi ao meu casamento, a não ser a minha avó. Gente. Entendeu? Agora, né, há pouco tempo, fazendo essa história do livro, eu fiquei sabendo que foi um acordo entre os dois de colocar até polícia na porta da igreja para ninguém comparecer. Meu Deus. Sabe? Eu não escolhi meu vestido de noiva, ela que escolheu. Nada disso. Então, assim, eu não vivi... Pra nada eu vivi essas fases. Você foi guiada, né? Você foi, aliás, jogada, né? Né? Ali, lógico que, graças a Deus, né? A gente sabe que é uma proteção muito forte divina e que eu precisava passar por isso tudo para ser quem eu sou hoje. Sim. Então, eu não olho para trás com vitimismo. Pelo contrário. Se perguntar assim, você faria tudo de novo? Faria. As escolhas que eu fiz, que são responsabilidades minhas, porque, né, apesar de tudo, eu poderia não aceitar. Sim. Né? Mas as escolhas que eu fiz sempre foi para fugir de algo. E às vezes eu achava que estava fugindo e estava piorando. Né? Mas são escolhas, e escolhas têm consequências. E assim foi. Eu escolhi casar, aceitei, fui vendida literalmente. A minha mãe é doente mental, então minha mãe não sabia muito das coisas, ela não tem um cérebro desenvolvido, ela tem problemas psíquicos, né? Apesar de ser ainda não considerada totalmente inconstante, ela tem atos ali ilícitos. E aí eles conseguiram fazer ela assinar a minha emancipação com 14 anos, e ali eu fui emancipada. Quando eu casei, eu tinha aula de inglês, francês, etiqueta, piano, tudo dentro de casa. Ele queria me transformar na mulher que ele precisava. Mulher perfeita para ele. Exatamente, para ele. Então, eu vivia ali uma dependência emocional e financeira. Total, porque eu parei de tudo. Né? Parei de tudo e vivi a vida que ele queria que eu vivesse. Eu ia fazer Coltec, aí ele, não, Coltec não, vou te colocar no Cotemig. Me cadastrou no Cotemig, escola particular, eu tinha motorista particular, tudo assim, muito vigiado, mas eu não tinha uma pessoa que eu pudesse sentar e conversar, porque era 24 horas aquela vida. E ali eu levei até os 18 anos. Que foi quando a estética apareceu? Não, na verdade, com 18 anos, ele sempre, né, me contava que ia para o clube de swing e tudo, e eu nunca quis aceitar aí. E aí, um dia eu saí para ir numa festa em Divinópolis com motorista, umas amigas, e quando eu não quis ficar, alguma coisa falou, não vamos, fica, aí eu quis voltar para BH. Quando eu voltei, encontrei ele com um rapaz dentro da minha casa. E ali, para mim, foi a falta da educação muito grande. A falta do respeito, vamos falar assim, né? Perdeu-se o respeito. Porque enquanto ele fazia na rua, beleza. Mas na minha cama, era inadmissível. Extrapolou demais, né? Era inadmissível. Então, ali foi a nossa gota d'água. Porque ali perdeu o respeito. Perdeu o respeito por mim, sabe? Que o acompanhava e que não o julgava em momento algum. Mas tinha a minha liberdade também para crescer. E nós separamos, aí eu consegui, né, que ele ainda me bancasse por algum tempo. Ele falou, por 1 ano eu te banco, mas depois disso não te banco mais. Então, todo o meu casamento, eu não saí com nada do meu casamento, nada. E tinha um ano para resolver a sua vida. E aí ele alugou um barracão para mim. O barracão ficava ali perto do IAPI, aqui em Belo Horizonte. Ficava ali naquele miolo. Ele arrumou um barracão e eu fui para esse barracão. E eu lembro que eu levei um edredom para deitar no chão e tá tudo bem, sabe? E eu falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? Né? Eu tinha um aluguel pago por ele, eu tinha um valor que ele me sustentava um pouco, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Né? E aí eu fui atrás, então, de entender empregos e conseguir um consórcio, trabalhar como vendedora de consórcio. Ficava na Pedro II até, o consórcio Mafra. E ali eu comecei a trabalhar e comecei a conhecer pessoas e acabei conhecendo meu gerente, que a gente acabou se envolvendo.
E com 8 meses de envolvimento, de segunda a sexta, ele ficava comigo, ia para minha casa, praticamente morava comigo. E aí eu engravidei. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu contei para ele, toda feliz, né? Porque eu tava grávida. Sim. E como ele contava que no final de semana ele tinha que viajar para Juiz de Fora para cuidar da loja de Juiz de Fora, eu conheci ele assim, tá tudo bem. De segunda a sexta tava ali, todo mundo sabia, a gente saía com toda a turma do trabalho. E aí, quando eu descobri a gravidez, descobri também que era tudo mentira dele. Ele não quis a criança, não quis a gestação, falou comigo ou a gestação ou ele. E aí, no mesmo momento, eu não abri mão da minha gestação. Claro. E aí, descobri que ele era casado e tinha uma família já com 2 filhos há muitos anos já. E aí, eu fiquei como a destruidora de lares, né? Claro. E aí, qual foi a minha atitude, né? Com muita sabedoria, eu convidei a esposa dele a ir até a minha casa. E me conhecer pessoalmente. Levei ela dentro da minha casa, sabe? Conversei com ela, contei para ela, mostrei as roupas dele na minha casa. Sim. Falei com ela do trabalho que todo mundo sabia e que eu não queria, mas que eu não ia tirar o meu filho, que eles podiam ficar despreocupados, que eu não gostaria que eles participassem, sabe? E assim eu fiz. Só que não é fácil, né? Não é fácil, porque eu tinha que sair do trabalho, ele era meu chefe. Aí, agora eu estava sem emprego, com o meu período acabando, né? A minha pensão. Sim, grávida. E, ao mesmo tempo, grávida. E aí, eu entrei em surto, tentei um suicídio, tomei uma cartela de remédios. E, com a graça de Deus, um dos meus amigos tentou me ligar, não conseguia. E aí, arrombaram a minha casa, me pegaram. Eu fiquei quase 3 meses internada. E aí, depois dessa internação, que o psiquiatra falava comigo, olha, você tem uma pessoa aí dentro, precisa de você. E aí eu falei, realmente. Aí eu resolvi ir embora para o Rio de Janeiro, para Angra, porque lá eu tinha aquela família que eu sempre gostei muito e que sempre me apoiou, e eu tinha contato, né, com todos eles, que considero minhas irmãs de criação, minha mãe. E aí eles falaram, vem aqui para Angra, fica aqui, que a gente aqui vai estar perto de você. Sim. E lá eu fui para Angra dos Reis, estava para 4 meses de gestação, fui para lá, e no dia que eu cheguei lá em Angra, que essa minha tia já estava na Itália e tudo, e a casa dela vazia, ela me cedeu a casa para ficar, e ela pediu a família que ficava ao lado, que eram amigos nossos e tudo, para me dar um apoio. Sim. E quando eu cheguei em Angra, tinha um amigo nosso de infância que convivia com a gente. Ele que ensinou a gente a andar a cavalo, era aquele filho do fazendeiro que cuidava do sítio dela. Então, a gente tinha muita amizade com ele. E aí, ele chegou para mim e falou comigo, falou assim, você não vai ficar sozinha, você não vai ter esse filho sozinha, porque ele vai ter um pai. Eu vou assumir a sua barriga. Sem a gente, assim, nada. Eu acabando de chegar na cidade. Foi quase que por humanidade mesmo. E aí, mais uma vez, eu estava ali vítima de um abuso, de uma dependência emocional, né? Porque eu estava grávida, sem dinheiro, sem trabalho, morando de favor. Eu falei, o que eu vou perder? Vou aceitar. E aceitei. E, assim, uma excelente pessoa, o pai da minha filha, né? Criou o meu filho como um filho dele mesmo. E ali acompanhou minha gestação, veio ficar comigo. Aí alugou uma casa, a gente foi morar junto, sabe? Na casa dos pais dele, no mesmo terreno do pai dele. Então, eu estava ali sobre a cobertura. Mas, como toda pessoa de roça, né? Sem estudo, sem muito acesso a isso, ele bebia muito. Então, por várias vezes, a gente tinha problemas com a bebida alcoólica. Sim. Várias vezes. Até que Iago nasceu, aí eu gravidei da Yasmin Condil, foi um processo muito complexo, foi 1 ano, 7 meses, na verdade, de diferença entre o Iago e a Yasmin na gestação, aí depois ficou, né, mais 9 meses ali de barriguinha dela, de 8 meses, então a diferença dos dois é pouca, mas ele estava ali do meu lado e tudo, apesar, né, de todas as brigas, bebida, aquela coisa toda. E aí lá em Angra eu consegui emprego e fui trabalhar na área de direito, porque era o que eu sabia fazer, era o que eu sabia fazer. Eu tive a oportunidade de ser assistente jurídico de um shopping lá em Angra, do Angra Shopping, trabalhei a vida toda como assistente jurídico de lá, depois assumi
o consórcio, como gerente do consórcio da Honda, né? Então, eu sempre tive esses empregos lá e assumi também como gerente do cinema. Então, eu pegava de manhã um período no shopping, subia para gerenciar o cinema e assessorava a Honda. Então, eu estava ali de 7 às 10 da noite, ocupada com emprego e daquele jeito. Sim. Menino pequeno em casa, aquela correria, mas não quis mais abrir mão dessa parte financeira. E Tá acabou certo. que isso fez a gente se distanciar. Porque eu comecei a subir muito, poder, né, financeiro dele era baixo. Sim. E aí começou essa discrepância a ficar muito grande. E ele se sentia ali humilhado, porque era sustentado por uma mulher. Eu tinha babá em casa, eu tinha saí da casa dos pais dele, fui alugar uma casa grande pra gente. Então, essa discrepância no íntimo dele começou a incomodá-lo. E a própria família dele, os amigos, falando, você está sendo sustentado por mulher. Isso mexe com o ego, né, de um homem. Sim. Principalmente um homem, quando a gente fala que honra ali, que quer sustentar a família e tudo, né? Então, isso pesou muito pra gente. Então, nossas brigas começaram a ficar muito intensas. Até que eu tive a Yasmin, tudo. Tive ela com o Dil penetrou, aquela gravidez super complexa, cerclagem na época, tudo. E ele me ajudou bastante no período. Ganhei a Yasmin, mas não abandonei o emprego. Eu ganhei Yasmin com 3 meses. Eu estava no emprego porque eu não podia abrir mão. Era o meu refúgio, era a minha liberdade financeira. Eu não podia abrir mão disso. Aí acabou que um dia ele sumiu. Foi para uma cavalgada e não voltou. Ficou mais de 10 dias desaparecido. A gente chegou a fazer ocorrência e tudo, aquela loucura. E ele apareceu. E muito alterado, sabe? Muito alterado. E a gente foi ficando, assim, bem intenso as brigas. Sim. Até que eu cheguei em casa um dia do trabalho, a babá deixava na mão dele os meninos. Ela ainda ficava por um período para ele chegar do trabalho, se organizar, né? Da lida da fazenda. E aí ela não teve. Deixou os meninos, ele não vinha. E ela levou tudo para casa dela. E aí, quando eu cheguei, já era quase meia-noite do serviço, e eu cheguei e levei um susto, porque cadê meus filhos? Não estavam em casa. Falei, roubaram meus filhos, hein? E aí, eu fui na casa dela de madrugada, aquela correria, e ela, Melissa, tá aqui, tá dormindo aqui, o Rogério não apareceu e tudo. Enfim, acabou que quando ele chegou em casa de madrugada, eu tava muito nervosa. Claro. E a gente acabou tendo uma briga muito feia, e eu já fui resgatada de ambulância de manhã, fui pro hospital, ele me machucou muito fisicamente. E aí, quando ele me machucou, era de madrugada, eu não tinha como levantar do chão. Aí ele mesmo foi para casa dos pais dele, acordou a irmã dele e falou que eu estava machucada em casa. E aí, desde esse dia, eu fui pro hospital, e do hospital eu já não voltei mais nem para pegar minha roupa. Eu já só peguei os meninos e fui morar. Aluguei um apartamento, que era apartamento-casa, num condomínio perto do meu trabalho. Meus patrões me ajudaram muito. E eu falei, olha, eu não tenho como ficar com meus filhos. Eu preciso trabalhar. Eu trabalho em 3 empregos. Eu não tenho como. E aquilo martirizou muito em mim. Mas, por outro lado, eu também não achava justo eu assumir tudo sozinha. Então, a minha decisão foi muito criticada naquele momento. Foram 4 anos pesados, mas eu abri mão dos meus filhos para deixar com ele. Eu conversei com os pais dele, conversei com a família dele, e falei assim, olha, eu não estou abandonando meus filhos. Mas até os meus filhos fazerem 4 anos, quem vai criar eles vai ser ele. E eu pego todo final de semana. Então, os meninos ficavam com ele. E eu buscava na sexta e entregava no domingo. E aí, eu era a mãe, né? Que abandonou os filhos. Eu era a mulher que não tem amor, a PPP. Eu falei assim, eu preciso fazer um futuro para meus filhos. Preciso fazer. Você estava pensando lá na frente, eu né? Você não podia pensar na só no hora, agora. porque eu estaria sendo egoísta. Egoísta de privar os meus filhos de ter pai, coisa que eu já havia sido privada. Então, isso me fez muita falta, né? Eu não queria que eles passassem por isso. E foi a melhor escolha, porque desde então eu nunca deixei de considerá-lo pai. E eu falei com ele, a mulher você não tem mais, mas pai você nunca vai deixar de ser. Então ele participava da escola, ele participava dos meninos, e era a salvação para ele da bebida dele, porque a responsabilidade era grande. Sim. Apesar da mãe dele ajudar, as irmãs ajudar, mas elas também
cobravam dele, da Sim. parte dele. Então, foi importante para o crescimento dele. E até hoje, meus filhos convivem com ele com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, por causa exatamente disso. E apesar das pessoas criticarem, esse é o mal hoje que eu vejo muito grande em relacionamento de pai e mãe quando tem filho, sabe? Não querer proibir o pai, querer proibir essas coisas e começar a falar mal também, ou vice-versa, mas a gente fala mais porque pai que sofre, né? Sim. Essas questões. Então, acho que as pessoas têm que entender que não é sobre ela, é sobre as crianças. E graças a Deus, assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Dura? Foi. Todo dia eu dormia chorando. Mas foi necessária. Até que meu patrão do shopping, né, me ofereceu, então, assumir o restaurante do shopping como forma de pagamento da minha rescisória, porque eles estavam encerrando o processo todo com o escritório que eu trabalhava. E eu falei, gente, eu não... Trabalhar no comércio não tem como, né? Nós estamos falando, eu estava com 22 anos. E aí eu falei assim, não, vou ter que aceitar. E encarei o restaurante ali. E aí conheci uma pessoa que era 23 anos mais velha que eu, um policial militar e tudo. E ele já era avô, já estava saindo de um relacionamento muito adoecido. E você, na época, só ouvindo histórias, você acha que realmente, né, a família dele que era destruída, que não era ele. Sim. Que ele não tinha culpa, porque ele trabalhava e dava sustento e tudo muito mais para a família. Era o provedor, do bom, né? E do melhor. E aí, quando a gente começou a se envolver, aí eu já fui mais durona. E eu falei com ele, falei, ó, você tem certeza? Tá aqui meus filhos, né? Casa, aluguel e tudo. E ele assumiu tudo. E eu com o restaurante, trabalhando, e ele, não, vou te ajudar também no restaurante, que eu pego plantão à noite, no socorro da PM, tudo beleza. Só que ali foi realmente o pior dos piores abusos. Porque ele era totalmente dominante. Uma pessoa totalmente financista. Então, assim, acumuladora. Ele não podia... Nada era de ninguém, era tudo dele, possessivo ao extremo, sabe? E a gente começou a ter muito conflitos. Só que não era mais agressão verbal, não era uma agressão psicológica, não era agressão financeira, sabe? Porque a gente ganhou muito dinheiro. A gente cresceu muito. Chegamos a ter 3 restaurantes em Angra, trabalhando igual loucos. Então, assim, eu com ele no plantão e saía. Foi criando meus filhos, um regime militar muito sério, babá em casa e tudo. Mas as agressões, quando ele voltava às vezes do trabalho comigo, eram muito grandes. Era arma de fogo, era me amarrar, era me soltar na estrada, sabe? Então, assim, era coisas que eu não podia contar. Eu tinha que chegar no hospital machucada falando que foi um acidente de moto, sabe? Então, assim, sempre era essa desculpa. E como que eu consegui, assim, viver ainda 14 anos nisso, assim... me chamava de tudo quanto é nome, sabe? Eu era mal vista, era o corpo pior que existia. Então, assim, era o pior dos piores dos abusos. Pior dos piores. E aí, eu tentei sair, tentei alugar casa para ele não saber onde era. Ele achava. Eu tentava denunciar. Aí, ele já sabia que eu estava dentro da delegacia, né? Porque Angra dos Reis, um ovo. Sim. Filho de militar. Filho único. Todo domínio que aquela cidade ele tinha, né? E ele mandava e desmandava, fazia e acontecia. Então, realmente, eu era só mais uma vítima. E aí, foi quando eu descobri que não era eu a vítima também. Que a ex-esposa que morreu, alcoolizada, caindo da escada, também por causa disso. As filhas adoecidas, tudo mãe com 12, 13 anos de idade, vivia em prostíbulo, também era por causa disso. Porque ele não tinha. Então, assim, o abuso que ele fazia era muito grande. Então, ele saiu daquela figura de ser o bonzinho para eu entender realmente o psíquico dele. Ele era um psicopata, um abusador mesmo. E aí, a gente conseguiu, depois de 14 anos, entre idas e vindas, que eu conseguia sair, né? E era ameaçada voltar, e meus filhos vendo isso tudo. Aí, eu consegui vir para Belo Horizonte, na última separação. E a gente já tinha comprado um terreno aqui, começamos a construir, e aí eu vim fugida para cá,
uns vizinhos até que bancaram a viagem, tudo, comigo, com os meninos de madrugada. E ele acabou achando a gente aqui. Nossa. E veio para cá, abandonou a carreira dele militar, abriu mão do concurso público, pediu baixa e veio para cá. E ameaçou a gente de estar de qualquer jeito com a gente. E aí eu não tinha opção. Só que eu estava fora da cidade de domínio dele. E aí eu estava aqui. E nessa época eu tinha muito contato ainda com a minha avó, que era a única que tinha contato comigo, mas ela nunca aceitou eu tomar a decisão de separar. Sim. Porque ela viveu a vida toda num abuso, então por que eu não teria que aguentar, né? Mas ele era o homem, ele era o que tinha dinheiro, ele que dava tudo, então ele sempre estava certo. E aí ele ficou aqui quase 4 anos, até que chegou um momento assim, de ficar muito puxado, porque ele começou a frequentar um motoclube aqui, muito pesado, muito pesado. A ira dele era fomentada pelos amigos. Eu trabalhava, ele trabalhava, mas eu estava se destacando. Eu comecei a trabalhar na Corpore como terapeuta ali, como massoterapeuta, com massagens. E 3 meses que eu estava na Corpore, eu já fui chamada para ser coordenadora da equipe toda da estética. E aí eu fui fazer cursos dentro da área, porque não era uma área que eu conhecia. E fui fazer curso de aperfeiçoamento. Voltei com sangue no olho mesmo, com gana de querer se dar bem aqui. E aí acabou que eu fui contratada pela Corpore de CLT mesmo, para trabalhar como coordenadora um período da academia inteira, e depois o outro período eu poderia estar livre para trabalhar para mim. E aí eu fui fazendo assim, até que passou 1 ano, eu comprei a empresa da Corpore, eu comprei a área toda do spa, e aí eu era a dona já. E aí ele via esse crescimento e ele ficava enlouquecido. Porque ele estava vendo que eu estava adquirindo liberdade. Coisa que ele não admite de forma alguma. O psicopata, ele não quer que você tenha liberdade. Então, ele te mina em todos os aspectos. Entendeu? Fazendo todos os abusos possíveis e impossíveis. E ali, no meu trabalho, foi realmente a minha salvação. Porque eu não abri mão. Quantas vezes eu ia trabalhar, Lucas, e via ele me seguindo? Fingia que não via. Porque tem hora que chegou ao ponto da gente começar a ter sabedoria, de não encarar, né? Porque quando você encarava era pior. E eram atos que ele tinha muito louco, porque na mesma hora que ele tinha os atos, ele não conseguia chegar nos finalmente. Ele já tentou por várias vezes chegar ao finalmente comigo. Arma na mão, uma arma na minha cabeça, me amarrando em árvore e atirando, mas a arma estava sem munição. Então, assim, nunca ele conseguia chegar ao final. E isso eu fui percebendo, que era uma forma dele se mostrar dono. Mas eu sabia que ele não estava chegando no final. Então, eu comecei também a abrir um pouco a minha asa. Não comecei a ficar tão acuada mais. Sabe? E eu acho que isso ele foi perdendo o controle de si. E aí ele ia na minha clínica, raspava o caixa todo e ia embora. Sabe? Assim, coisas surreais. Me deixava em situações para eu depender dele. Só que o contrário, eu não estava dependendo dele. Né? É fácil? Não é fácil, porque todo dia eu dormia com o olho aberto e fechado. Né? Fora o abuso sexual, que era assim, né? Vem cá, aquela cena de novela, eu quero te usar e agora pronto, acabou. Porque era desse jeito, né? Você não tinha relacionamento. Você era abusada, é diferente sexualmente, né? Que era o que eu vivia. Então, eu só pensava no quê? Aqui ele não tem domínio. Meus filhos precisam estar crescendo. Meus filhos na escola, babá. A minha avó participava, apesar de defendê-lo, mas ela participava, né? Então, eu me sentia mais segura. Eu sentia um pouco mais fortalecida. Fora os amigos que a gente vai criando, que a gente vai vendo. Até que um dia eu recebi uma intimação de um pedido de pensão alimentícia dele. Ele dentro da minha casa. E aí, para mim, foi a gota d'água. Eu falei, ou eu mato ou ele morre, ou eu morro. Das duas, uma. Mas Deus é tão bom que acabou me deixando passar muito mal. E eu fui para o hospital com princípio de infarto. E não consegui chegar aos fatos finais de encará-lo. E eu fiquei 10 dias imersa. E aí, essa raiva foi passando. Até que eu voltei para casa, né? E encarei ele assim que ele chegou. Aí ele me agrediu fisicamente.
E aí, meus filhos resolveram, então, pegá-lo. E entraram no meio da briga ali, luta corporal mesmo, amarraram ele e chamaram a polícia. E aí foi minha própria filha que prendeu ele, não foi nem eu. E quando eu fui à delegacia daqui, o que mais me deixou chateada, porque eu fui à delegacia e na época eu machucada, eu tava com minhas costas toda em carne viva, porque ele esfregou minhas costas nessa parede de cimento e tudo. E aí, assim, o delegado chegou, me chamou e falou comigo assim: você tem certeza que você vai representar? Nossa. Aí você fala, cara, o cara tá aqui, já tá preso. Se eu não representar, sabe? Aí eu comecei a dar uma de doida. Eu falei, vou ter que dar uma de doida aqui, Sim. porque não é possível que a polícia daqui também vai fazer a mesma coisa que a polícia do Rio, né? E eles pegaram e viram que eu não ia tirar queixa. E a minha filha falou, quem tá denunciando sou eu. Ela era menor de idade. E aí eles escutaram o testemunho dela, foram na minha casa, entraram no quarto que ele dormia num quarto separado. Sim. E ali, quando invadiram o quarto dele, né? Quando adentraram e começaram a pesquisar as coisas do quarto, porque a gente teve que fazer busca no quarto, é que aí a polícia começou a acreditar em mim. Porque tinha tanta coisa dentro do quarto. Drogas, sabe? Armas de fogo. E ele jurava que não tinha. Então, enquanto ele estava detido, a polícia estava lá em casa fazendo a busca. E aí acharam, assim, documentos, cheques ilícitos, pastas de cheques ilícitos, sabe? E tudo na minha casa. E você olha assim, você não sabe onde você enfia a cara. Meu Deus sabe? do céu, você tá doido. E até que pegaram o computador dele escondido no fundo do guarda-roupa e tinha uma pasta escrita. Todo o sistema que ele ia fazer comigo e com meus filhos. Ele escreveu Tinha um plano? um plano que era esquartejar, colocar coisa de cinema, coisa de filme, sabe? E ali foi o prejuízo para ele. Porque quando os policiais acharam isso, aí chegaram na delegacia com todo esse material de busca. E aí o delegado entendeu que realmente a gente estava falando muito sério. E o delegado só mandou suspender a fiança dele, porque já tinha amigos dele na delegacia para pagar a fiança. E o delegado mandou suspender e levou ele direto para a penitenciária. Ele nem ficou na delegacia, sabe? Gente. Porque a ficha dele já era muito grande. Então foi a nossa salvação. Porque ali, apesar ainda de eu ter vivido uns 4 meses da prisão dele, surreal, de eu ter que, às vezes, dormir na casa de gente escondida, porque amigos chegavam, batiam na minha casa e falavam que ele estava saindo, que ele ia me matar. Sabe? Então, assim, eu ficava assim, como assim? Aí eu ia trabalhar, eu tinha que ligar pra polícia me fazer uma escolta, de eu ir trabalhar e voltar. Você tá doido, gente. Miglis, você tá vendo isso aqui, tá vendo essa história, né? É por isso que essa mulher vai escrever, tá escrevendo, já né? Tá quase final. Já tá quase finalizando o livro, que vai ser um best-seller, que vai ter essas histórias e muito mais, muito mais. Eu, inclusive, também queria ouvir muita coisa, que eu sei que tem muito mais coisas pra você me contar. Mas infelizmente, o nosso tempo é curto. Nosso tempo é curto, gente, não adianta. Me conta agora do saber viver. Me conta como é que tá a cara do saber viver. Porque eu sei que... Vou fazer um resumo aqui, tá, gente, pra vocês. Depois veio a estética, da estética veio o TV Verdade, do TV Verdade veio o Saber Viver, a oportunidade do Saber Viver, né? Eu vou ter que te convidar de novo. Fato, gente. Pra gente contar o resto da história toda. Mas me conta sobre o saber viver hoje, né? Que você faz terapia em pessoas, em mulheres, em homens, enfim, na galera de modo geral. Com o poder da comunicação, o que isso representa na sua vida, qual que é o sentimento que passa aí dentro quando você percebe que você está modificando, aliás, que você modificou e transformou tanta vida, seja no âmbito profissional e no pessoal. E o Saber Viver foi um presente que não é meu, né? É um projeto de Deus. Depois de todos esses transtornos aí, minha filha acabou se batizando na área cristã. Eu vivia dentro, né, do regime de Umbanda, meu ex-marido era umbandista, e acabei indo também ser batizada nas águas. E ali foi aí realmente o que fez a virada de chave na minha vida. Deus realmente apareceu falando assim, agora você entendeu o seu propósito. E com a estética caminhando, como até hoje, né, 17 anos já, caminhando, eu fui conhecendo várias pessoas, várias oportunidades, até que a TV me chamou
para montar um camarim dentro da TV Alterosa. E ali a gente montou o camarim, eu comecei a participar do programa TV Verdade lá dentro e fui introduzida nesse mercado da televisão. Quando chegou a proposta de montar um projeto, eu nem sabia o que isso significava. Né? Nem sabia. Mas Deus já tinha me revelado isso na boca de um profeta. Que eu iria fazer terapia nas pessoas sem elas sentir. E eu ia fazer terapia no maior número de pessoas. Quando veio essa proposta, eu liguei para a Mamadi, que é minha mãe de criação lá em Angra, e falei com ela. Falei, mãe, eu recebi uma proposta da TV para montar um projeto. E ela respondeu assim para mim, Luquinhas. Quantas pessoas você atende hoje? Eu falei, 7, 8 pessoas na estética, que é o que eu aguento, né, num dia. E aí ela falou assim, imagina quantas pessoas você vai poder atender pela televisão. Então, montei o Saber Viver. Um projeto, assim, que foi entregue realmente num monte de oração para mim. Eu entendi o propósito da minha vida, entendi a missão, né? E ali a gente desenhou, então, esse projeto televisionado, que é o Saber Viver. O programa Saber Viver, ele tem de missão fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem, com uma visão de manter exatamente essa ponte, essa conexão entre todos que participam, né? E com um valor muito especial, que é a fé, que é a ética profissional, e mostrar que o mercado televisivo, ele não é só para grandes marcas, ele é para todos. Então, o que nós somos hoje? Nós somos uma empresa audiovisual, uma produtora audiovisual, tá? Onde nós produzimos não só a parte da televisão, mas nós produzimos também tudo do mercado audiovisual, de foto e vídeo que você imaginar. E aí, a gente conseguiu construir essa história que já tem 6 anos, com mais de 315 episódios no ar, mais de 3.400 entrevistas realizadas, pessoas que entram no Saber Viver, que não têm condição de pagar financeiramente falando, uma mídia televisiva. Não é barato. E a gente fez um acordo com a emissora do que eu entro. Eu não tenho salário com a emissora, eu não sou contratada da TV Alterosa, do SBT Minas, mas eu tenho um espaço onde eu utilizo esse espaço e eu produzo todo o material. Então, o cliente que quer aparecer com a sua marca, com o produto ou com o serviço, ele vem através do Saber Viver para TV Alterosa SBT, porque aí com a gente não tem o custo da televisão. Então, o que a gente hoje tem de investimento é o material produzido. Então, hoje o cliente, ele vem com a gente, paga para produzir esse material e aí a gente entrega para a TV exibir de graça. Com isso, a gente tem uma redução de 97% da tabela da televisão. Então, 15 segundos na televisão hoje, na TV Alterosa, junto ao SBT, com o programa Saber Viver, eles comercializam por R$ 4.060. Falando em espécie aqui para vocês entenderem. E aí, a cada 15 segundos, custa R$ 4.060. A gente tem uma entrevista com o Saber Viver de 3 minutos, que é a nossa porta de entrada para todos os outros produtos, saindo por R$ 2.300. Então, assim, é uma possibilidade da pessoa fazer o investimento, mas ela ter um mercado audiovisual ali, ela aparecer, ter visibilidade, notoriedade, autoridade com a bandeira SBT, fora que ela é recebida num estúdio lindo, maravilhoso, que é o nosso estúdio Saber Viver. Então, tem muita coisa. Nós temos o podcast Saber Viver também, que é ao vivo toda quinta-feira, 19h30. Aí tem o programa da TV. Nós também temos todo o material para a internet, a gente produz. Então, assim, graças a Deus, hoje, a esteira de produtos do Saber Viver, ela é muito grande. A única coisa que as pessoas precisam entender é como fazer parte desses produtos. Não se faz parte de um podcast, não se faz parte do evento Conexão, não se faz parte do Oscar Saber Viver, se não for através do Saber Viver. Então, primeiro você precisa entrar para a família Saber Viver. Como entrar? Uma televisão, merchan, uma entrevista, e ali você tem o resto da esteira de produto para aproveitar, porque essa esteira ela é exclusiva para o cliente Saber Viver. Esse é o nosso grande diferencial, porque a gente não faz cliente. A gente dá a mão ali e faz parceria para subir. Então, hoje você fez uma entrevista, apareceu. Amanhã você coloca a sua marca para ficar gerando autoridade no nome da sua empresa, na sua marca ou no produto. Depois, amanhã, você está no Conexão Saber Viver, que é um evento trimestral que a gente faz com mais de 150 empresários, numa rodada de negócio. Estamos na 11ª edição agora. Aí você tem uma festa anual, que é uma festa ao concurso do Saber Viver.
né? Que é uma festa que a gente tem jantar de gala com entrega de premiação e tudo. Não é venda de prêmio, tá, gente? É homenagem mesmo àquele cliente daquele ano que esteve conosco nessa trajetória. E tem agora a Casa Saber Viver, que é a nossa novidade para 2024. A gente está com uma casa linda no Gutierrez, está sendo reformada. E ali nessa casa a gente vai ter um espaço de locação para eventos, para 30 pessoas, um evento corporativo. É um quintal que nós estamos desenhando, que é o Quintal Saber Viver, onde vai ter cozinha gourmet também para vários profissionais da área, da culinária, poder desfrutar, dar curso, gravar seu material conosco. O podcast Saber Viver. Dentro dessa casa vai ter tudo. Essa casa, ela possui, para você ter ideia, estúdio de foto. Quer foto profissional? A gente tem estúdio de foto. Você quer vídeo? Vai ter. Você quer o Saber Viver? Temos 5 cenários incríveis dentro do Saber Viver. Você quer o quintal? Vai ter o quintal para alugar. Então, assim, nós conseguimos entregar os 4 imóveis que a gente tinha e unir tanto eu quanto a 8 Filmes, que é a produtora que produz o Saber Viver, e o Bruno, que é meu diretor, que dirige todo o projeto hoje pra gente. A gente conseguiu unir as nossas 2 empresas e montar essa estrutura gigantesca para o mercado. Tá vendo, então, né? Estamos aí. A potência que é essa mulher. Gente, de verdade, eu vou ter que chamar ela aqui uma outra vez pra gente terminar essa história. Eu acho melhor vocês ficarem sabendo a data do lançamento do livro, que já tá chegando, que até novembro estamos inaugurando aí, e vocês lerem toda essa biografia, que tá incrível, mas não só a minha história, mas a história de superação e o quanto Deus se faz presente na nossa vida em detalhes. Deus é de detalhes. E Sim, aí, nesse livro, eu trago isso. O porquê que, além das minhas marcas cicatrizes, eu sou essa potência. Porque sem a minha fé, eu não ia conseguir essa potência que eu sou. E indiferente religião, não é sobre religião. Sim. É sobre um ser, assim, totalmente dono de tudo e de todos. Então, é sobre essa fé que move montanhas, é sobre esse amor, porque o amor é algo, né, a maior magia desse universo. Então, não é sobre religião, é religiosidade, é diferente. E aí é reino, totalmente, é outro sistema. Você sai do patamar de religião, de ser religioso, e vai para um reino, que é algo diferente, e a gente sai desse vitimismo, que é o que as pessoas precisam sair. E lembrando, só antes de acabar esse podcast, que a nossa rodada de terapia com as mulheres, né, que sofrem abuso, que é o meu projeto pessoal, que é a minha ONG pessoal, vai voltar à ativa agora com a Casa Saber Viver, onde eu vou voltar a atender como terapeuta a cada 15 dias nessa rede de apoio aí das mulheres que sofrem abusos. Maravilhosa. Miglis, o lance é o seguinte aqui. Se você tá passando por qualquer dificuldade, tá? Se você tá vivendo algo ou se identificou com a história da Melissa, corre lá. Qual é o seu arroba? Melissa Paula SBT e programa saberviver.tv. O programa Saber Viver, você consegue lá, meu amor, criar autoridade no mercado hoje, né? Principalmente aqui em Minas Gerais, mas também tem Espírito Santo também. Então, não canal deixa... do YouTube aberto online e ativo, agora ao vivo junto com a TV, e tamo aí. E lembrando, né, Luquinha, que não é só TV aberta. Não é só TV aberta. Porque a gente também tem a Clara, a NET, a Oi e a Vivo. Então, hoje não temos limite de estado. Maravilhosa! Gente, é o que eu falo, essa mulher não para de crescer. Maravilhosa. Só na estatura que eu parei. Nós temos aqui agora um momento que chama Momento Fofura. Ai, coisa que não combina com o Luca Rodrigues. O Momento Fofura é aquele momento que a gente tem recados pra você de pessoas que acreditam que fazem diferença na sua vida, assim como você faz diferença na vida de muita gente. Vamos fazer chorar. Bora pro Momento Fofura. Olá, 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 meu povo. Luca, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse momento fofura do seu podcast. Ela é boa fofura. Passando aqui rapidinho para falar um pouquinho dessa pessoa maravilhosa que é a Mel,
que é a Melissa Paula, SBT, do programa Saber Viver. Mel, são tantas coisas que eu quero falar, mas no momento fica muito pouco tempo para me falar tudo. Então, assim, só quero te agradecer pela oportunidade que você está me dando. É uma honra estar ao teu lado, estar ao lado do pessoal, de toda a equipe, de toda a produção do programa Saber Viver. Que o Saber Viver é uma família. Minha família ficou em Recife, mas eu tenho outra aqui, que é toda a produção do programa Saber Viver. Mel, muito obrigada por tudo. Você mora aqui, ó. Falar sobre a Melissa, algo fácil gente, e doce, assim. com certeza, né? Porque Melissa verdadeiramente foi um divisor de águas na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Quando acompanhava já o seu programa e via a doçura daquela mulher, como ela era forte, como ela transmitia uma paz, sabe? Para mim, numa fase em que eu já estava numa idade que não podia mais ter filhos e engravidei, ainda falei, olha, minha filha vai ter um nome de Mel para ser doce como essa mulher. Nunca imaginei conhecê-la pessoalmente. E um dia Deus preparou tudo e pude conhecer Melissa profissionalmente. E aí a minha vida, a minha carreira deslanchou. Então hoje Melissa é um divisor de águas, sim, porque se doutora Cílios hoje está aí presente fazendo sucesso, com certeza graças a Melissa. Fala galera, Gente. fala Luca, obrigada pelo convite, poder gravar esse vídeo para falar que a Mel. Essa é igual a mim, chorona igual a mim. Participe, sou Me presidente mande da alma. Herbalife e faço os lanchinhos fits, né, no programa, nos bastidores do programa, no dia de gravação. E a Mel se tornou uma amiga pessoal, uma grande parceira, uma mulher admirável. Eu aprendo com ela todos os dias. Eu falo que eu vou lá para fazer o lanchinho, mas eu aprendo tanto com ela, aquilo ali me faz um bem. Ela é sábia, ela é amorosa, ela é mãe, ela é amiga, ela é cuidadosa. Não dá para eu falar aqui. Eu só vou te falar uma coisa. Só quem conhece a Mel sabe que é um grande presente na nossa vida. Mel, love you, sempre. Te amo. Obrigada por existir. Obrigada, Luca. Um beijo. Aquele momento do arquivo confidencial, aquele momento fofura com o Luca, Ai, gente. minha gordinha. Isso aí, Mel. Minha gravidinha Gravei esse do vídeo pra coração. você. Você me deu um presente. Será que eu mostro? Será que eu não mostro? Deve estar toda preocupada, eu tenho certeza. Calma, amiga. Esse presente foi muito importante. Talvez você nem se lembre, mas eu uso muito ele, tá? Vou te mostrar agora. Tan, 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 tan. Eu tenho certeza que ela tá preocupada. Calma. Foi uma Bíblia que você me deu. A Mel é uma mulher de muita fé. E essa Bíblia, gente, ela é diferente. Ela vem explicando cada versículo. Talvez você não se lembre, mas eu guardei ela no meu coração e uso ela, tá? Porque ela vem explicando tudo, cada versículo. Muito obrigada por estar sempre na minha vida, amiga. Um beijo, amo você. Oi pessoal, oi mãe, me pediu pra falar um pouco de você e é claro que eu não poderia recusar esse convite. Então vamos lá, hoje eu quero falar da Melissa Costa, mãe do Iago, mãe da Yasmin. Por mais que ela seja um sucesso empresarialmente falando, uma empreendedora incrível que eu admiro muito, eu quero vir por esse lado que nem todo mundo pode falar, que é da Melissa como mãe. Sempre foi uma mãe incrível, passou por muitas dificuldades com a gente, muitas mesmo, inclusive não teve o apoio do meu pai, nem o apoio do pai da minha irmã na nossa criação, e mesmo assim fazia de tudo possível pra gente ter tudo do bom e do melhor, de acordo com o que ela podia, e a gente sempre entendeu isso, sabe? Quero agradecer você aqui também por sempre ter me apoiado em tudo. Eu acho que esse foi um diferencial muito grande pela nossa conexão, pro nosso laço sempre ser bom, porque você sempre foi uma pessoa que me apoiou em tudo, independente dos meus projetos, do projeto da minha irmã. A gente sabia que a gente poderia contar com você, tá bom, mãe? Quero te agradecer aqui, dizer que você é a minha maior inspiração de vida, tá? E mandar um beijo pra você, dizer que eu te amo muito, por mais que nem sempre eu demonstre. Ogro. Esse é um ogro, gente. Ele é maravilhoso. Ele é um ogro, ai. Ele é um ogrozinho. Momento mesmo, é aqui, já chorona, gente. Ai, é tão gostoso, né, Luquinha? E eu falo assim, cada dia que eu recebo uma mensagem, é o que me inspira, sabe? Tem hora que
É fato, todos nós somos, né, assim, humanos e temos nosso Claro. momento de casulo, né? Então, assim, uma das coisas que Deus me presenteou foi com o meu câncer de mama, porque após essa doença eu pude perceber o quanto que eu ainda consigo enfrentar qualquer situação, seja do abuso, seja de uma doença ali monstruosa que todo mundo tem muito receio, seja das crises financeiras que passamos por causa do mercado. A gente está no mercado, a gente está sujeito a isso, a estar bem, a estar mal, Sim. mas o mais importante é o legado. É. Sabe? E isso eu sei que tem inúmeras pessoas, Aham. graças a Deus, é esse legado. Eu consegui fazer com que as pessoas que estão caminhando no barco comigo entendam que o saber viver não é meu, é um legado, sabe? E que mesmo eu não estando aqui um dia, eu vou estar presente em tudo. Sem sombra Porque de dúvida, é cliente meu que põe amor. nome de filha por causa de mim, é tudo, né? Olha, Então- eu inclusive quero te agradecer imensamente, porque eu já participei e me sinto participante da família Saber Viver. E mesmo entendendo o público do programa, são um público de famílias tradicionais. Na verdade, a família mineira é muito tradicional. Sim, né? sim. E você ainda assim me colocou lá com essa minha estética, né? Por ser um homem gay, com essa figura, você apostou, você acreditou em mim. E eu te agradeço, assim, imensamente por essa oportunidade, porque você me abriu portas, sim, você me deu coragem. E você também é uma mulher que eu me inspiro, porque é complicado, né? Porque por muitas vezes eu não acreditava também que eu era merecedor. Uhum. E você, com toda a sua garra, a sua potência e a sua vontade de fazer, e você sempre vai lá e faz. Então, você inspirou também o Trocas Positivas a... Ah, que delícia, acontecer. gente. É o que eu falo. Esse é o legado, né? Esse é o legado. E não existe, gente, pelo amor de Deus, principalmente nós, mulheres. Eu amo a parte da conexão, do network. Eu até brinco que eles me chamam da rainha do network agora. Já me apelidaram. Gente, e é sobre isso. É sobre ajudar, apoiar, ser trampolim na vida das pessoas, sabe? Não ficar preocupado se a pessoa vai ser melhor. Porque se a gente tá aqui, a gente é inspiração. Se a gente é inspiração, tá ótimo. A gente já deixou ali alguma sementinha, né? Então, ó, sucesso, viu? Desejo por Obrigado. Trocas Positivas. Contem comigo quando precisar, na minha loucura, na minha doce vida. E vamos lá, hein, gente? Casa Saber Viver saindo, tem muitas novidades esse ano. E o Além das Marcas e Cicatrizes tá incrível, incrível. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Porque tudo que é plano de Deus, ninguém atrapalha, amigo. É sobre isso. É sobre isso. Bora pro bate-bola? Vambora. Família. Filhos. Relacionamento abusivo. O que falar? Vira a chave. Estética. Paixão. Televisão. Um amor, assim, surreal. Amor. A maior magia desse universo. Saúde. Importantíssimo. Saúde, viu, Luquinha? Primeiro lugar. Mulher. Vitoriosa. Saber viver. É meu filho. É tudo pra mim. Melissa por Melissa. Exatamente. É Melissa por Melissa, é Melissa doidinha, é a Melissa mãe, é a Melissa empreendedora, é a Melissa vitoriosa, é a Melissa terapeuta. E é isso aí. É a Melissa sendo mulher normal, de verdade, sem ego, sem, sabe, crescer em cima de ninguém. Uma mulher de fé, de fibra, uma cristã realmente. E que está aqui, com o coração aberto para que Papai do Céu ainda entregue muitos presentes. Maravilhosa. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui no Trocas Positivas. Você é uma mulher muito importante na minha caminhada, na minha trajetória. Conte comigo também, não somente você, o programa. Conte com o que eu puder ajudar.
Pode me solicitar sem hesitação, que eu tô aí. Ai, que delícia. Gente, é isso aí. Então, ó, segue lá, Melissa Paula SBT, programa saberviver.tv, todo sábado, 8h45 na TV Alterosa, no canal do YouTube, toda quinta, podcast Saber Viver, às 19h30, ao vivo. E tem novidades, a partir do mês que vem, toda terça-feira também ao vivo podcast. Maravilhosa, ela não para! Meus amores, minhas amigas, o Trocas Positivas fica por aqui. Me segue também lá nas redes sociais, @LucaRodriguesOFC. Segue também o @Trocas Positivas Pod, isso é importante pra gente. Se você também tá precisando de um estúdio pro seu podcast, Inércia.studio, tá? O John e o Phil são pessoas incríveis, maravilhosos, que estão aqui fazendo esse programa delicioso pra você. A gente fica por aqui e até semana que vem. Beijo!